Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que bom tê-los aqui comigo mais uma vez. Então vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos tentar revisar todo o conteúdo de direitos políticos em questões. Então fica com a gente que eu tenho certeza que mais que 80% da sua matéria será vista em meia hora. Este é mais um projeto incrível do Soma Concursos, um curso inteiro de questões gratuitas para a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, para você não perder, você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho, tá? E você vai curtir o Soma em todas as redes sociais. Bora junto realizar o seu sonho. O tema de hoje é direitos políticos. Ok? Bora lá. A Constituição Federal de 1988 garantiu aos brasileiros o chamado sufrágio universal. O sufrágio universal pode ser entendido como a plena capacidade do agente de exercer o seu voto, também chamado de capacidade eleitoral ativa. Onde é que a gente vai encontrar o direito ao sufrágio universal? Vai estar logo no caput do artigo 14 da Constituição Federal. O próprio texto traz, que brasileiro terá direito ao sufrágio universal. O que é o sufrágio universal, afinal? É a plena capacidade de o cidadão brasileiro votar e ser votado. Então, o que a questão está trazendo de forma errônea? De forma errônea é que o sufrágio universal abarca tão somente o direito de votar. Outra coisa que a gente precisa entender é por que esse sufrágio se chama universal. Ele se chama universal porque ele não tem distinção. Ok? Vai poder votar então o branco, o negro, o rico, o pobre, o analfabeto, tá? Todos esses poderão exercer o seu direito a voto. Simples, rápido e fácil. Vamos dar só uma palhinha aqui, ó, porque o que é a capacidade eleitoral ativa a gente já sabe. Vamos só falar da passiva, tá? A passiva, como já devem ter entendido, é a capacidade de ser votado. Perfeito? Tornando a questão errada. No que se refere à capacidade eleitoral ativa, assinale a alternativa correta. O voto, mas não o alistamento eleitoral, é facultativo aos analfabetos, aos maiores de 60 anos, aos maiores de 16 e aos menores de 18. Pessoa deficiente que demonstre ser oneroso o cumprimento de suas obrigações eleitorais não estará sujeita à sanção. Estrangeiro, desde que comprovadamente residente do país, terá direito a voto. E, letra D, aqui a gente vai ter um pequeno erro de português, tá? Não estão, na verdade, vamos fazer, hoje é mais fácil. O médico que preste serviço militar obrigatório não está proibido de votar, somente os conscritos. Bom, muito bom. Vamos então, matar um por um. A letra A fala justamente do artigo 14, quando ele traz que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e traz aqueles cidadãos que têm a faculdade, a faculdade de votar. Dentre eles a gente tem o que? Os maiores de 16 e menores de 18, os analfabetos e os maiores de... Aqui a gente já tem um errinho, porque é de 70 anos. É de 70 anos. Mas a gente tem um outro erro que diz que o voto, mas não o alistamento eleitoral, será facultativo. Rapidinho aqui, o voto é o ato, obviamente, de você ir votar. O alistamento eleitoral é quando você se torna apto a votar. Você vai até um tribunal regional eleitoral, faz o registro do seu voto ali, tudo bonitinho, e você vira um cidadão. Vale lembrar que se você não tiver o alistamento eleitoral, você não consegue
uma lei de iniciativa popular, tá? E você também não consegue uma ação popular. Por quê? Porque para que você consiga entrar com um desses dois institutos, você deverá ser cidadão em pleno gozo dos seus direitos políticos. Perfeito? Pessoa deficiente que demonstre ser oneroso o cumprimento de suas obrigações eleitorais não está sujeita à sanção. Você deve estar se perguntando por que você não viu na Constituição Federal, no artigo 14, inciso 2º, essa opção. E de fato ela não está. De fato, ela não está. Isso veio de uma resolução do TSE, não sei se você quer anotar, mas se você quiser anotar, ela é a 21.290, que ela trouxe justamente essa opção daquele que já é idoso, mas não ao ponto, né, de ser facultativo o voto. Ele tem 60 anos, tem uma dificuldade de andar, ele está acamado, ele anda de cadeira de rodas, ele mora longe, né, do local de sua votação. Veio o TSE e falou assim, olha, quem tiver, né, essa dificuldade para poder se locomover, não é que o voto seja facultativo, veja bem que não é isso que o professor está falando e também não é isso que o Tribunal Superior Eleitoral está falando. Está falando que não haverá uma sanção para essas pessoas. Perfeito? Vamos lá. O estrangeiro, desde comprovadamente residente no país, terá direito a voto. Não faz sentido algum, até porque o próprio parágrafo 2º do artigo 14 vai deixar bem claro quem não pode votar, que é o estrangeiro e o conscrito. O que é o conscrito? É aquele militar em serviço obrigatório. E por que a Constituição trouxe isso? Veja bem, vamos supor que determinado partido de esquerda, que o professor não está fazendo algum juízo de valor, tá? A gente está só trazendo algo que é possível fazer, uma vez que a gente sabe que a esquerda ela é demasiadamente unida. Então, o Brasil quer ganhar uma eleição e um candidato de esquerda está perdendo. Mas vamos, né, trazer aqui, fingir que a Constituição não tem esse parágrafo 2º. O que vai acontecer? Vai poder vir gente da Venezuela, né? Vai poder vir gente, vamos supor, do Chile, né? Apesar do Chile ser majoritariamente de direita. Vai poder vir gente de Cuba, gente da Rússia, gente de qualquer outro país, criar um domicílio eleitoral aqui e interferir nas eleições brasileiras. E isso, obviamente, afetaria o pleito. A segunda opção, já que pau que bate em Chico, bate em Francisco, a gente vai colocar na culpa da direita, tá? Que é o conscrito, ok? Então, o conscrito é o militar que está aí naquele serviço militar obrigatório, que facilmente sofreria uma influência do seu superior. Então vem o general com todas as suas estrelas, com toda a sua pompa e começa a fazer, né, a cabeça do conscrito para ele votar. Imagina o contingente de soldados, né, de recrutas que o Brasil tem, votando em uma única pessoa porque sofreu, né, essa mobilização de massa. Pronto, eu bati nos dois lados para ninguém vir bater no professor. E aí a letra D, ela diz respeito, vamos supor, os médicos que prestam serviço militar obrigatório não estão proibidos de votar. Isso está errado, tá? Por quê? O que é isso aqui, gente? Quando um médico não, né? Ele é um acadêmico de medicina, odonto ou medicina veterinária inicia o curso sem prestar o serviço militar obrigatório, ele tem a faculdade, né, vamos colocar a opção, de após esse curso ele irá prestar o serviço militar obrigatório. Quando ele assim o faz, ele não deixa de ser um conscrito. Ele não deixa de ser um conscrito, isso também foi resolução do TSE. São condições de elegibilidade na forma da lei, então aqui a gente está falando de elegibilidade, né, que é um requisito para você se eleger, exceto,
Ou seja, a gente está procurando que não é aquilo que não está no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Nacionalidade brasileira, domicílio eleitoral na circunscrição, certidão de nada consta emitido pela Receita Federal após registro de candidatura do TSE e filiação partidária. Gente, obviamente, né, é a letra C a resposta, mas vamos lembrar aqui quais são os requisitos de elegibilidade. Nacionalidade brasileira, ok. Domicílio eleitoral na circunscrição, ok. Filiação partidária, ok. O que vai faltar aqui vai ser o quê? O alistamento eleitoral. Eleitoral. Perfeito? Bora. Luiz decidiu que após encerrar o seu curso de ciências políticas, tentará pleitear um cargo político. Preocupado com a sua idade, buscou o auxílio de um professor que o informou que por possuir somente 20 anos, poderá pleitear os cargos de vereador e de deputado, de juiz de paz, vereador e deputado, de juiz de paz e de vereador, ou de vereador somente. Para isso você vai ter que entender aquela listinha básica, mas o professor vai passar para você. Ok? Vamos começar de baixo. Ó, vamos colocar o cargo. Vereador. Aí depois vai vir deputado. E aqui você vai incluir deputado distrital, federal e estadual, tá? Você vai incluir os 3 tipos de deputado, vamos voltar. Prefeito. E, consequentemente, o vice-prefeito. Juiz de paz. Juiz de paz. Depois a gente vai pular para governador e vice-governador. E depois para presidente, vice-presidente e senador. Essa é a ordem de idade. Para você ser vereador, você precisa ter 18 anos. Para você ser deputado, prefeito ou vice-prefeito, bem como juiz de paz, você vai precisar ter 21 anos. Para você ser governador ou vice-governador, você vai precisar ter 30 anos. E para você ser presidente, vice-presidente ou senador, você vai precisar ter 35 anos. Já era, né? Era mais fácil o professor ter feito um quadradinho aqui para subir, mas paciência. Então, a resposta correta vai ser a nossa querida letra D. Essa querida letra D. Cabuloso, conhecido militar, resolveu participar das próximas eleições. Após estudar a Constituição, verificou que um dos requisitos de elegibilidade é a filiação partidária. Com isso, Cabuloso deverá ter em mente que deverá filiar-se a um partido político sob pena de inelegibilidade. Caso possua mais de 10 anos de serviço, se eleito, passará no ato da posse para a inatividade. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, sendo permitido o seu retorno após o fim do mandato. E letra D, não poderá filiar-se a partido político. O que a gente tem que ter em mente aqui agora é o artigo 143 da Constituição Federal, parágrafo 2º ou 3º, o professor não vai ter de cabeça aqui, tá? Mas o artigo 143 da Constituição Federal, ele veda o militar de filiar-se. Ok? Mas, professor, Jair Messias Bolsonaro foi presidente da República, né? Vamos lá, quem mais? Qual é o nome daquele cara? Glória a Deus, que era deputado. Cabo Daciolo foi deputado. Aqui na minha cidade tem 3 PMs que são vereadores. Como é que isso funciona? Porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu o seguinte: ele não pode filiar-se a partido político, mas ele poderá ter a autorização de um partido político para que concorra por aquela sigla. E essa apresentação
ela vai suprir a filiação partidária. Perfeito? Então aqui, ó, porque não há que se falar em filiação. Caso possua, oh meu Deus, o professor estava ruim. Caso possua mais de 10 anos de serviço, se eleito, passará no ato da posse para a inatividade. A B e a C, a gente precisa conversar sobre ela. O que acontece? Não dá para você ter um militar da ativa na política. Não dá certo, tá? Se você tiver em dúvida, você vai lá no seu podcast, você procura Presidente da Semana de Rodrigo Vizeu, você vai entender o porquê. Não dá para ter militar da ativa na política. Então, o que a Constituição Federal falou assim? Olha, quando passado determinado período, você vai ter duas opções, caso queira entrar na política. Se passar de 10 anos, você vai para a inatividade, ok? Você vai ser ali aposentado, difícil, né? Se eu fosse militar, se eu tivesse vocação e não gostasse muito da minha barba, eu ia passar para um concurso lá para tenente, entendeu? Eu ia entrar para política, ir para vereador de uma cidade de 3 mil habitantes, entendeu? Eu ia para reserva. Aposentei. O povo também é besta, né? Não faz negócio. Eu faria. Você não faria, não? Aposentar com, sei lá, um tenente tá ganhando o quê? 15 mil por mês? Eu faria. Mas vamos por direito, né? Caso possua mais de 10 anos de serviço, se eleito, ele passará no ato da posse para a inatividade. Está errado, tá? Ele passará, de fato, mas no ato da diplomação. No ato da diplomação. Se contar com menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Perfeito. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, aí ele vai ter que abrir mão da carreira militar dele. Mas o erro da questão está em dizer que seria permitido o seu retorno, sendo permitido o seu retorno após o fim do mandato. Não é permitido. Aí acabou o mandato dele, banana para ele se lascou. Tá? Ele se lascou, não tem como voltar. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Letra D, não poderá filiar-se a partido político. Perfeito. O prefeito da cidade XX precisou fazer uma viagem ao exterior algumas semanas antes da eleição, devidamente autorizada pela Câmara de Vereadores. Perfeito. Fora sucedido por Nestor, presidente da Câmara. No que se refere ao caso em tela, o presidente da Câmara não poderá concorrer novamente para o cargo de vereador. Então a gente tem aqui o seguinte: o prefeito se ausentou, e aí o presidente da Câmara o substituiu. O que o cu tem a ver com as calças aqui? É porque a Constituição Federal, ela proíbe aquele que ocupa o cargo do executivo, salvo para a reeleição, ou aquele que o substituiu nos últimos 6 meses anteriores ao pleito das eleições, possa concorrer a algum cargo. Quer ver a prática disso? Você já viu a linha sucessória da Constituição Federal do cargo de presidente. Que aí vai vir o presidente, o vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, blá, 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 PPP, PPP. Quando vai acontecer as eleições, nos últimos 6 meses antes do pleito, o presidente precisa viajar. Aí o vice quer se candidatar para, sei lá, governador de outro estado. Ele vai e viaja junto. Aí o presidente da Câmara, que quer se candidatar a deputado novamente, ele viaja junto. Agora você entende o porquê. Porque o próprio governador, ou o presidente, ou o prefeito, ou quem o substituir nos últimos 6 meses, não poderá se reeleger, não poderá concorrer a nenhum outro cargo. Perfeito? Então fica com isso aí na sua cabeça. A gente tem que entender o seguinte: caso se dê uma inelegibilidade reflexa, que é aquela do cônjuge, né, do parente, de prefeito, de presidente, se o prefeito sair nos 6 meses antes, aí o parente dele pode. Muito interessante. A questão aqui ela está correta e fora, inclusive, debate jurisprudencial. Sayonara, deputada federal, fora condenada em sentença judicial transitada em julgado pelo crime de lavagem de dinheiro.
sayonara, poderá ter seus direitos políticos cassados no molde do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Afinal, o que traz aqui o artigo 15 da Constituição? Traz a respeito, vamos lá, da perda ou da suspensão dos direitos políticos. E quais são? Aqui a gente vai ter o cancelamento de naturalização, a sentença transitada em julgado. Vamos ter a incapacidade civil. E vamos ter ainda a recusa de obrigações a todos impostas e a condenação em improbidade administrativa. Todos esses geram a perda ou a suspensão de acordo com o artigo 15 da Constituição Federal. Mas o próprio caput do artigo 15 traz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos. Então, nunca no Brasil ocorrerá a chamada cassação de direitos políticos. Meus queridos, meus cheirosos e meus tudo de bom, antes de nos despedirmos, vamos colocar que a resposta está errada. Vamos ficar por aqui com essa nossa querida aula de Direito Constitucional. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.